Bom dia, amados irmãos em Cristo. É com grande satisfação que estamos aqui de novo para celebrarmos mais uma escola bíblica dominical, aprendermos sobre como administrar os nossos bens, de forma que glorifique a Deus. Essa semana foi uma semana maravilhosa. É interessante ver como Deus faz as coisas, nós estamos juntos estudando Provérbios, que foi na sexta-feira. Uma pessoa que com sabedoria foi o homem mais rico que já existiu sobre a terra, e Deus disse que não haveria ninguém mais rico do que ele, e nem teria tanta sabedoria quanto ele, que foi Salomão. E nós estamos estudando os provérbios, ensinamentos que levaram Salomão a atingir tamanho poder em riqueza, tamanho poder em sabedoria, e ao mesmo tempo ele sabia administrar os seus bens, e inicialmente ele administrava de maneira que glorificava a Deus, e nós vamos estudar hoje isso tudo aí. Então, como é de praxe, vamos iniciar com a nossa oração, pedindo a Deus pelos que estão enfermos, pelas pessoas que estão isoladas nesse momento de pandemia, e glorificando também a Deus, porque na semana que vem, aqueles que puderem, aqueles que já estiverem seguros, não estiverem em grupo de risco, tomando todas as medidas necessárias, nós, se Deus quiser, estaremos juntos, celebrando a nossa escola bíblica dominical já no templo, já tentando sair desse isolamento social, de maneira adequada e em segurança. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um dia na Tua presença, Senhor Deus. Toma esse estudo nas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, coloca as palavras que o Senhor quer que nós estejamos aprendendo, Senhor Deus, os conceitos que vêm de Ti, Senhor Deus, para que nós possamos administrar os nossos bens conforme o Teu querer, meu Deus. Que nós possamos ser sábios, Senhor Deus, na Tua presença, Pai, para poder administrar de maneira que a gente possa abençoar a nós mesmos, Senhor Deus, e aos outros, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor tem curado, Senhor Deus. Obrigado pela minha cura, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas pessoas, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado para ajudar outros, Senhor Deus, principalmente nesse período em que muitos estão adoecendo e que muitos não podem sair de casa, Senhor Deus, pelo risco de adoecerem, Pai. Obrigado pela sua igreja, Senhor Deus, que se manteve forte, Senhor Deus, e esteve unida, Pai, em todo momento, Senhor Deus. Fortalece ainda mais os laços de comunhão, Senhor Deus, para que nós possamos glorificar a Ti, Senhor Deus, com tudo que nós temos. E na manhã de hoje, aprendendo como administrar os nossos bens para glorificar a Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Hoje, 28 de junho, último domingo do mês, estamos trabalhando a nossa 13ª lição do segundo semestre, glorificando a Deus na administração dos bens. Então nós vimos na semana passada que a lição ela abordava todo o fechamento praticamente de todas as lições anteriores, e é interessante que o autor da revista deixa essa lição por último, para que a gente possa meditar separadamente o que seria administrar os nossos bens de maneira que glorifique a Deus. É a última lição do trimestre, então nós fechamos aí o primeiro semestre do ano, já acabou metade do ano, Então é interessante que a gente fecha justamente refletindo sobre tudo que temos, tanto o que está na nossa mão quanto aquilo que ainda virá na nossa mão. Uma coisa bacana no estudo de hoje, ele apresenta duas pessoas, Uma é José, que ele tem toda uma preparação para chegar diante de Faraó. Ele chega em torno de 30 anos, ele chega ali na presença de Faraó de maneira humilde e simplesmente como um assessor, uma pessoa que vai interpretar o sonho. Ele não tinha ambição de se tornar governador do Egito. Ele chega ali para poder expor não só o seu conhecimento, porque não era somente o que ele tinha aprendido, isso vem depois,
né? Mas primeiramente aquilo que Deus o fez conhecer. Então Deus revela a José o sonho para que ele depois colocasse em prática a administração, né? Eu tive lendo e relendo, é interessante que quando fala da revelação do sonho, fala que o Senhor ali estava falando. Quando fala da solução que é apresentada para Faraó, na verdade é uma conjunção de tudo. Tudo que Deus ensinou José até aquele momento. Então José coloca a Faraó aquilo que ele visualizava como sendo algo factível para poder administrar aquele período, tanto de fartura quanto de restrição, né? Que seria o período de seca. E no outro texto, em Lucas, nós vemos um administrador, né? Um mordomo, como nós somos das coisas de Deus. Interessante que esse mordomo, ele é dado um ultimato a ele porque o seu senhor ouviu que ele estava fraudando as contas desse senhor, que estava fraudando a forma como ele administrava os bens desse senhor. Pois bem, quando ele toma ciência de que vai ser mandado embora, esse mordomo infiel, ele não percebe o contexto de tudo, ele continua sendo infiel. Ele procura os devedores do seu senhor e, ao invés de ajustar as contas, de realmente recolher o que deveria ser recolhido, ele frauda mais uma vez. Ele pega as contas e faz com que os devedores do seu senhor modifiquem as contas, e dessa maneira ele acha que ele terá o sucesso quando for despedido. Ele vai conseguir emprego junto a essas pessoas. Pois bem, deve ser verdade, ele pode ter conseguido sim. Mas a grande questão é que as pessoas que por ele foi procurada realmente ficaram felizes, porque eram infiéis, eram pessoas iníquas. Então, ou seja, no momento que lhe foi apresentado uma oportunidade de fraudar e pagar menos, eles aceitaram. E assim o seu mordomo, quando foi despedido, ele com certeza angariava a boa impressão daquelas pessoas iníquas, né? E aí o texto ele vai fechar, como a gente já leu aí, né? Dizendo que, falando sobre o seguinte: quem é infiel no pouco, né, também será infiel no muito. Quem é injusto no pouco também será injusto no muito. E no versículo 9 ele dizia que eu vos recomendo das origens das riquezas iníquas. Fazei amigos, para que, quando aquelas faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Né? Fala de eternidade, não fala de fraudes. Então, fica aqui esses dois paralelos para a gente começar a nossa lição. Né? Onde nós queremos estar? Como José ou como esse administrador infiel? Ainda na introdução, né, depois de falar um pouco do texto, eu achei interessante falar dessas duas histórias, porque são um contraste de como nós deveríamos nos comportar. Né? Eu coloquei no meu slide o seguinte: Deus é a fonte de toda a riqueza material. Então esse é um primeiro conceito que nós devemos estar atentos. Quem é o dono de toda a riqueza material? Tanto aquela que chega às nossas mãos, quanto aquela que nos é privada a ter. Deus. O próprio Deus te deu todos os bens materiais que você possui. Então, as coisas que eu possuo, que você possui, que nós possuímos aqui na terra, ou que existe sobre a face da terra, pertencem a Deus. E Ele nos dá. Ele nos dá para quê? Né? Para que nós possamos administrar. E dessa administração, nós vamos ver ao longo da lição, né, que nós devemos não somente usufruir desses bens, como também devemos fazê-los render. Além de fazê-los render, nós devemos fazê-los abençoar pessoas. Então, o fim de tudo, de administrar, de fazer render, não é para o nosso próprio deleite. O nosso próprio deleite será uma das consequências de eu abençoar vidas. Né? Eu costumo dizer que melhor do que ter o iate é ser amigo do dono do iate.
Então, ou seja, é uma brincadeira que eu faço com muitas pessoas, não que eu quero me acomodar, não é isso, mas se eu puder te ajudar a você ter o iate, com certeza eu também vou usufruir desse iate. E muitas das vezes sem todas as dores de cabeça que se tem ao possuir um iate. Mas se Deus me aprover de ter o iate, vamos lá, eu também vou ter que administrar esse iate. Ele tem que ter combustível, ele tem que ter as contas em dia, eu tenho que pagar todos os impostos sobre esse bem que me vem à mão, e mais ainda, ele deverá me servir para abençoar pessoas e não eu servir a esse iate. Ele não pode me consumir de tal forma. Nós vamos ver isso ao longo da lição de hoje, Os bens, ele vem para que eu possa administrar e abençoar pessoas. Aí a lição ela ficou dividida da seguinte maneira: poupar e economizar para o futuro, vai falar sobre isso daí. Aplicar para necessidades presentes, então, ou seja, necessidades. Nós, esse ano todo, desde o final do ano passado, nós estamos ouvindo falar sobre necessidades. O que é o necessário, Isso é muito importante para que a gente não perca de vista como administrar os nossos bens. Pagar e quitar dívidas passadas. E aí eu coloquei aqui um versículo que está lá em Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus possa nos abençoar no estudo de hoje. Vamos para o próximo slide. A história de José, ela traz consigo, ensinamentos de como poupar e economizar para o futuro, O futuro é muito incerto, a gente não sabe. Será que você vai ter sonhos e alguém vai interpretar, ou você vai até mesmo ter sonhos sobre o que vem pela frente? A gente não sabe o que vem pela frente. Está aí esse tempo de pandemia que ninguém poderia imaginar que nós estivéssemos vivendo tempos como esse. Mas a grande questão é o seguinte, Deus dá a visão e a estratégia correta a ser utilizada em cada situação. Nós devemos tirar ensinos da história de José como governador do Egito. Eu vou abordar primeiramente como a revista abordou, e depois eu falo um pouquinho mais sobre um ponto adicional nessa lição, de José. Então a lição de José, a história de José, nos ensina a guardar para os tempos de escassez, Ou seja, de tudo que eu recebo, de tudo aquilo que eu tenho que separar um quantitativo para as necessidades, para o tempo vindouro. Ninguém sabe o dia de amanhã, então ninguém sabe o quanto se precisará. E ninguém ganha tão pouco que não se possa tirar ali separar o seu quantitativo, Eu costumo dizer que depois dos dízimos, vem as necessidades, depois das necessidades vem justamente você tirar o seu valor para o futuro, para as suas necessidades futuras, E aí depois que vem o lazer, depois que vem as demais coisas, Então isso é uma das últimas coisas. Por que eu tenho que guardar? Eu tenho que guardar visando projetos estruturados, e não somente guardar. Guardar sem finalidade é estragar, é jogar fora. Seria a mesma coisa que eu pegar agora e comprar quilos e quilos de toneladas de feijão, botar na minha casa toneladas de feijão porque tempos de pandemia e tal. Daqui a 3 meses eu terei bichos no feijão e nem terei utilizado. Isso é desperdício. Então, ou seja, poupar, guardar, separar, quer seja dinheiro, quer seja bens, ele tem que ter uma justa medida. Eu tenho que saber o quanto eu quero poupar, o quanto eu quero separar. Dá para poder separar para poder comprar uma casa, porque é um valor altíssimo? Tudo bem, é um projeto estruturado. Eu quero comprar uma casa. A casa que eu quero comprar deverá ter o valor de tanto, deverá ser em tal lugar. Sonhos são bem-vindos. E isso daí você vai trabalhando com Deus ao longo da sua vida. Cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo de vida. Mas para isso tem que estruturar, planejar o seu futuro, Guardar tudo
em situações de emergência, gastar tudo em situações de emergência. Então, ou seja, o problema não é o que você gasta, é como você gasta. Tem momentos em que você realmente acaba gastando tudo, inclusive suas reservas financeiras. Exemplo, tem gente que está desempregado agora e está gastando suas reservas. Está gastando praticamente tudo que tem. Isso são situações de emergência. Uma pessoa adoece na sua família, situações de emergência e assim por diante. Então, gastar não é o problema é como gastar. O problema é que tem pessoas que gastam tudo fora das situações de emergência. E aí não sobra para poder economizar para os momentos críticos, né? É que nem as virgens prudentes, né? Você pode ver lá que 5 tinham lá suas lamparinas cheias de azeite. Outras 5 levaram mais ou menos tal e de repente acabou. E quando foi necessário, cadê? Não tinha reserva. Já as prudentes tinham uma reserva guardada junto com elas. E foi o suficiente para que quando o noivo chegou, elas pudessem estar com o noivo. Então, até ali nós tiramos conceitos sobre gastar tudo, sobre economizar, sobre ter, né? Guardar para ajudar o próximo. Aqui está um outro momento em que é crítico. A Bíblia fala muito sobre ajudar o próximo, né? Ela fala sobre como eu tenho que me comportar. Inclusive fala sobre empréstimos, né? É interessante como diz a Bíblia fala sobre empréstimo, sobre emprestar, né? Mas em tudo ela fala que eu devo ajudar o próximo, né? E diz, não é sábio gastar todo o salário, né? Então, ou seja, não é sábio eu gastar tudo o que eu tenho. Eu vou fazer mais esse videozinho para finalizar o slide anterior, porque é o seguinte, né? Guardar para ajudar o próximo. Essa aqui é a parte mais importante que eu vejo do guardar. Você não guarda somente para si, para seu próprio deleite. Você guarda visando ajudar alguém. É onde entram ofertas, é onde entram esmolas, é onde entram principalmente quando pessoas precisam e necessitam de empréstimos, alguma coisa assim. Nós não devemos nos comportar como agiotas, nem tampouco fingir que não entendemos ou que não sabemos da necessidade do nosso irmão, né? Então, eu tenho para poder ajudar alguém. E a igreja primitiva entendia isso tão bem, e eu volto a repetir, eles não vendiam tudo, As pessoas têm uma visão equivocada. Eles não faziam votos de pobreza quando se juntavam à igreja primitiva. Eles não pegavam e se desfaziam de todos os seus bens. Eles tinham tudo em comum, é diferente. Ter tudo em comum é o partir do pão, as orações, eles estavam perseverando juntos, eles olhavam as necessidades uns dos outros e vendiam suas posses para atender as necessidades uns dos outros. Então, ou seja, aqui fica a questão de ajudar ao próximo. As minhas economias também servem para que eu possa atender as necessidades uns dos outros. Isso é a comunhão da igreja primitiva e é a comunhão da igreja de Cristo. Toda vez que tivesse sede, e deste a um desses pequeninos, a mim me deste. Então, ou seja, quando tivesse fome, quando estivesse preso, fui visitar na prisão. Então, ou seja, tudo isso fala do amor de Cristo e está atendendo ao chamado de Cristo, né? Então eu coloquei inclusive aqui, né, nos versículos: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei, né? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então, ou seja, a todo momento nós devemos buscar economizar, nós temos que sobreviver com aquilo que Deus nos dá. E como é que faz isso? É só retirar o supérfluo, é só tirar o desnecessário. A gente acha que por causa dessa situação que nós vivemos de forte apelo de consumo, nós achamos que precisamos de tudo que está ali na nossa frente, mas nós não precisamos de tudo. Nós conseguiremos sobreviver, e Deus prometeu que nos daria o que de vestir e o que de comer.
Davi falou: fui moço, hoje sou velho, contudo nunca vi o justo mendigar o pão. E ainda tinha mais uma oração de Davi: Senhor, não me dê tão pouco que eu venha roubar, e nem me dê muito para que eu não venha me esquecer de ti. E aqui ficam 2 ensinamentos que estão na Bíblia sobre como nós devemos nos comportar e que nos força a poupar para os momentos de crise, né? Para os momentos críticos. Que nós possamos aprender a separar aquele dinheiro que, além do dinheiro do Senhor, que é o dízimos e as ofertas, nós possamos separar um valor dos nossos recursos, dos nossos orçamentos para crises futuras. Aplicar para as necessidades presentes. Os recursos devem ser usados para atender às nossas necessidades básicas. Então, como foi dito lá, para que eu entendesse como poupar, eu já tive que começar a falar sobre isso no slide anterior, né? Guardar sem propósito e ajuntar sem projetos favorece ao apego. Então, ou seja, outra coisa, para poupar eu tenho que ter objetivo. Então, se eu guardar sem propósito, como já foi dito, eu estarei somente me apegando ao dinheiro, eu estarei ficando doente com aquilo ali, né? Eu estarei criando situações inadequadas para mim como cristão, e bem como eu estarei trabalhando a minha mente de maneira a não atender às necessidades e muito menos ajudar ao próximo, né? A correta aplicação dos recursos é vista por Deus como uma obrigação do cristão, né? Então a gente já falou da igreja primitiva, né? Jesus mesmo no Sermão do Monte falava sobre como e onde nós devíamos ajuntar os nossos tesouros que eram nos céus. Ele falou para a gente não andar ansioso. A gente não entende muito isso sobre a ansiedade, mas ela está ligada muito a essa questão de como eu separo o que é necessário e o que não é necessário. É questão de prioridades. O que é a prioridade? O que é o necessário? E aí eu fico me apegando a coisas não necessárias, a situações que não me dão tranquilidade, não me dão paz. E ele falou lá que até o comer e o se vestir pertencia a ele, né? Que ele nos daria isso, o que comer e o que vestir, né? Que ele cuidaria de nós. Então nós devemos saber aplicar os nossos recursos naquilo que é o necessário, no que é de comer, no que é de vestir, e depois nas demais coisas. Como eu falei, nós separamos as coisas por lotes. Meu dízimo, depois do dízimo as ofertas, as necessidades, depois do dízimo e as necessidades, minhas ofertas e o que guardar, né? Depois do que guardar, o lazer e o algo mais, aquilo que vem. Então, Paulo foi sustentado pela correta aplicação dos bens filipenses. E aqui ele começa a falar sobre a oferta, né? Então, uma correta aplicação dos nossos bens é a oferta. Então, sustentar a obra missionária de Deus, a sustentar a igreja de Deus, né? Ela também é uma correta. Aqui a gente não está falando da barganha e nem da riqueza desmedida das igrejas. Mas, por exemplo, a obra social da igreja é algo que começa lá no passado, né? Desde a época em que José se preocupou com os seus familiares, com o povo de Israel, a ponto do povo de Israel crescer dentro do Egito. Ele usa todo o seu conhecimento, ele usa a situação de bonança do Egito para poder juntar os recursos, e depois ele vai abençoar a sua família, né? Ele poderia muito bem se vingar da sua família, dos seus irmãos que o traíram, mas não, ele usa esse momento que Deus colocou nas mãos dele, para que ele pudesse abençoar a sua família e abençoar o seu povo, né? A mesma coisa somos nós devemos olhar para o povo de Deus para poder abençoar o povo de Deus. Nós devemos olhar quais são as necessidades da casa do Senhor, e necessidade da casa do Senhor como é que está a obra social da igreja, quantas cestas básicas nós damos para quem realmente necessita, né? Será que a nossa igreja está em dificuldades?
o nosso templo, ele é bem cuidado, ele é bem administrado, né? Não é questão de criar para si um templo de ouro, não é nada disso. Mas ao mesmo tempo, né, se eu não me engano, é no livro de Joel que vai falar sobre isso, né, que a casa de Deus estava largada, enquanto o pessoal morava em mansões, preocupado com as suas casas. Então, ou seja, e aí? Será que nós devemos nos comportar da mesma maneira? Deixar a casa de Deus caindo aos pedaços enquanto nós moramos em coisas boas, dormimos em camas boas, comemos tudo do bom e do melhor? E a casa de Deus, como é que ela está? Ela está bem cuidada? Ela está bem conservada? Não por ser um templo feito por mãos, mas por ser um local de comunhão e que nós louvamos a Deus naquele lugar. Nós escolhemos aquele lugar para louvar a Deus, né? Então, Paulo foi sustentado pela correta aplicação dos bens pelos filipenses. E eu fecho dizendo: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo nenhum algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. Eu inicio esse próximo tópico corrigindo a minha fala. Não foi Joel, né? Está lá em Ageu 1, 4, né? Acaso é tempo de habitardes em vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para botá-lo no saquetel furado. Então, ou seja, aqui nesse caso aqui era o que eu falei, né? Que nesse tempo o pessoal cuidava mais das suas casas, cuidava mais da sua própria vida do que das coisas de Deus, né? E do que da casa de Deus. Então, ou seja, nada rendia, nada frutificava, nada estava bom. Por quê? Porque eles estavam com o coração dele no lugar errado, né? Para pagar para quitar as dívidas passadas. Lendo alguns livros sobre economia, eles vão falar sobre isso, né? Que para eu gerar riquezas, e assim entendo no contexto secular mesmo, né? Eu tenho que me desfazer de dívidas. Eu tenho que me livrar de passivos. O que é um passivo? É aquilo que gasta o meu dinheiro, e tenho que começar a acumular ativos, que é aquilo que gera renda, né? Então, por exemplo, tem muita gente que muito adolescente, muito jovem, que acha que o sonho é o carro, o primeiro carro. Só que o carro, ele gasta, ele consome, ele desvaloriza, então ele é um passivo, né? Quando na verdade tem outras formas de se obter ativos, que são aquilo que sempre valoriza, aquilo que sempre gera recurso, que gera renda, né? Então tem muita gente que sem poder compra um carro, aí se vê tendo que pagar a gasolina, tendo que pagar a manutenção do veículo, tendo que pagar o seguro, que no Rio de Janeiro não é baixo, é muito alto, e no final ele contraiu dívidas. Ele não adquiriu somente um bem, junto com o bem ele adquiriu dívidas, e com o tempo ele passa a não poder pagar essas dívidas, e aí ele se torna mais devedor ainda, né? Então, ou seja, nós não podemos dar um passo maior que as pernas, nós temos que planejar as aquisições que nós temos, né? Não pagar as despesas é falta de responsabilidade na administração dos bens. Então a lição ela fala muito claramente com isso, né? É vergonhoso o cristão estar afundado em dívidas, né? E aí me perdoe quem tem dívidas, né? Aqui fala inicialmente, né? E daquelas dívidas supérfluas, aquelas dívidas contraídas por negligência, né? Não quero falar aqui de alguém que porventura tenha tido algum problema de saúde e tenha se afundado em dívidas, ou alguém que por alguma necessidade está quitando dívidas, inclusive herdadas de parentes, às vezes pela boa fé foi fiador de alguém e passou a contrair uma dívida que era de outra pessoa, né? Não estou falando dessas dívidas, mas estou falando daquelas por exemplo, uma pessoa que compra um carro sem poder, se vê afundado em dívidas, né? Compra prestação, as pessoas acham que precisam de coisas, né? Eu costumo dizer, vou comprar uma lavadora de roupa, beleza, é muito bom para os dias de hoje, para a mulher principalmente, poxa, ela ganha mais tempo para administrar o seu lar.
Só que se não tem condições, dá para lavar na mão. Não é a mesma coisa, eu concordo, mas dá para lavar na mão. Né? Para que televisão? Muita gente tem 3, 4 televisões na casa. Para que televisão? Então, ou seja, mas as pessoas insistem em gastar, né? Em comprar mais, e isso vão gerando dívidas. É algo importante? Pode até ser, mas será que é necessário? Então nós primeiro temos que consumir o necessário, nós temos que juntar dinheiro para adquirir as coisas e não gerar dívidas, comprar prestações a perder de vistas, porque o dia ruim chega. E quando ele chegar, eu tenho sobra ou eu tenho dívidas, né? Não devemos ter o que não conseguimos pagar. Podemos até querer as coisas, mas devemos saber se está ao alcance de... O celular deu uma travada aqui, mas continuando. Não devemos ter o que não conseguimos pagar. Podemos até querer as coisas, mas devemos saber o que está ao alcance de nossos rendimentos. Então, ou seja, o desejo pelas coisas que não está ao meu alcance é o que gera as dívidas. Então, por exemplo, como eu citei o exemplo do carro. O carro, eu quando compro um carro, eu pago com ele gasolina, eu pago a manutenção do veículo e o veículo ele se desvaloriza naturalmente. Então eu compro por um determinado valor, no momento que sai da loja já cai R$5.000 pelo menos o valor daquele carro. E com o passar do tempo aquele carro vai caindo, fora as taxas de IPVA que eu tenho que pagar todo ano, os impostos, e eu não posso ficar andando com o carro irregular e por aí vai. Então, ou seja, quando eu adquiro alguma coisa, eu tenho que saber o que está atrelado àquilo ali. E se eu pagar a prestação então, poxa, aí vem um dia mal, eu estou cheio de dívidas, não consigo nem guardar recursos, né? Então, ou seja, eu tenho que guardar primeiro para depois ter, eu tenho que juntar o dinheiro para poder adquirir, para depois, aí sim, eu poder comprar as coisas, né? Não quero ensinar ninguém a como gerir os seus recursos, né? Mas tem vários livros que falam sobre isso, né? Gustavo Cerbasi fala sobre casais inteligentes enriquecem junto, ele fala muito sobre essa questão de como juntar e como eliminar os supérfluos de nossa vida, do nosso dia a dia e do nosso orçamento, né? Tem um livro chamado Uma Mente Milionária também, que fala que rico não é aquele que ganha muito, mas aquele que sabe administrar os seus bens, aquele que ganha pouco, mas sabe separar recursos para juntar e gerar receita, né? Então é aquela história, né? Esse tópico está muito associado ao primeiro tópico, né? Só irá sobrar dinheiro se eliminarmos as dívidas desnecessárias do nosso orçamento, né? É interessante que no momento de fartura, dos 7 anos de fartura, José juntou para 7 anos de fome, né? Ou seja, ele teve que eliminar o desperdício, ele teve que eliminar o gasto desnecessário, ele teve que eliminar várias outras situações do seu dia a dia para que pudesse juntar para poder ter no dia dos 7 anos de fome. E mesmo nos 7 anos de fome ele teve que continuar eliminando o desperdício de grãos para poder ter o recurso à mão para poder alimentar o seu povo, e ainda conseguiu abençoar o povo de Israel. Olha só que maravilha, mesmo nos tempos de dificuldade ele tinha se comportado de tal maneira que ele ainda conseguiu sustentar o povo de Israel, né? Ele trouxe Jacó e sua família para dentro do Egito. E aí eu coloquei aqui, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito, Lucas 16:10. Então não é quando você tiver dinheiro que você vai parar de ter dívidas. Você tem que parar de ter dívidas hoje, você tem que parar de ter prejuízo hoje, né? Porque quando você só vai ter muito quando isso acontecer, ou se vier muito, de repente você vai saber administrar. É por isso que muita gente ganha na loteria, ganha na Mega Sena e depois volta a ser pobre. Tem ganhadores aí do BBB, a primeira ganhadora do BBB hoje não tem mais quase nada do que ganhou. Então não adianta dar R$1 milhão para quem não sabe administrar. Ele vai gastar tudo. E se você der 1 milhão na mão de quem sabe administrar, ele vai gerar 2 milhões, né? E aí a parábola dos 10 talentos que fala sobre isso daí, né? Mas
vamos prosseguir, né, para a nossa conclusão, e sabemos que nós devemos eliminar as dívidas, né, para termos sobra de recursos, para assim podermos investir naquilo que é necessário. Finalizando então a nossa lição de hoje, né, aí chegamos na conclusão. Deus quer que você utilize com sabedoria os bens materiais, né? E aí eu queria também levantar nessa questão, a lição fala sobre bens materiais e também os bens imateriais, né? Você usar os dons que Deus lhe deu também está dentro dessa questão. Ele é um bem que você adquire, quer seja o dom de tocar, quer seja o dom até mesmo de administrar as coisas, né? Você tem que aplicar isso no reino de Deus. Então você tem que administrar isso tão bem quanto a gente já viu isso, né? E isso reflete nos bens materiais, a aplicação dos dons. Deus se importa como você gasta, economiza e administra o seu dinheiro. Então, muita gente acha que Deus não está olhando como a gente faz isso, né? Mas Ele está. Ele está porque... eu coloquei até aqui o versículo, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a ansiedade, como foi ligada justamente a isso, a preocupação com o que havia de comer e com o que havia de vestir. Para ter preocupação com o que havia de comer e o que havia de vestir, deveria ter preocupação com dinheiro. Como é que se adquire comida, como é que se adquire bens? Desde que o escambo, desde que a moeda foi criada e aboliu o escambo, né, da relação comercial, né, as pessoas tiveram essa preocupação em trabalhar para receber, para poder comprar as coisas. E isso gera muitas dores, né? Eu coloquei aqui uma sequência: dízimo, necessidades. Então, primeiro o dinheiro. Recebi o meu dinheiro, devolver 10% para Deus. Depois, quais são as minhas necessidades? Quem sou eu aqui para elencar qual é a sua necessidade? Mas eu tenho que primeiro suprir as minhas necessidades. Depois, como eu posso ajudar alguém? Ofertas, né? Ou na casa de Deus, ou oferta a alguém que está passando necessidade, o auxílio ao meu irmão. Depois, eu tenho que separar no mínimo do valor que me sobra 10%. Né? Lógico, alguns vão trabalhar com 5%, tudo mais, mas eu tenho que separar uma reserva financeira para o dia de amanhã. E depois vem lazer e outros consumos, né? Desde que não gerem dívidas, né? Mas tá aí uma forma de se consumir o dinheiro, né? Não se trata somente de dinheiro, mas os conceitos aqui aplicados referem-se a todos os bens. Como eu disse num dos exemplos, né? A minha despensa, eu estou estragando comida, jogando comida fora porque eu não consigo, eu compro mais do que o prazo de validade pode suportar. Tem muita gente que compra 20 pães, só consome 2 por dia, joga 18 fora. Isso é administrar mal os recursos, isso é dinheiro jogado fora. E mais do que dinheiro, são 18 pessoas que poderiam ser alimentadas com um pão. Então, ou seja, eu tenho que tomar cuidado com as coisas. Eu tenho 2 televisões, uma se perde, fica parada num canto, e quando eu vou ver, ela nem liga mais, porque oxidou tudo dentro dela e nunca foi utilizada. Isso é desperdício. Poxa, quantas pessoas poderiam ter um lazer na sua casa sendo abençoado por aquela televisão que está parada? Então, ou seja, tem muita gente, e nos Estados Unidos isso é tão grave que gera doenças, pessoas acumuladoras, porque elas têm uma necessidade tão forte de compensar seus problemas emocionais, ou senão elas foram gerando problemas emocionais em cima de frustrações que geraram a necessidade de acumular as coisas. Isso vai se tornando doentio. As pessoas não percebem, mas elas estão doentes, e o desperdício é uma das formas de mostrar isso, né? E a Bíblia fala sobre isso daí, né? Como eu li aqui o texto lá de Ageu, né? Vai falar sobre isso. Eu ganho e a coisa não rende. Eu produzo e não me sobra. Então, ou seja, tem um problema espiritual aí, que nós temos que ver. Tem um problema de administração ali para poder ser averiguado, e até mesmo um problema emocional, às vezes, ligado ali. Eu só tenho dívidas. Eu tenho que gastar. Eu tenho que atender os apelos
vamos dizer, para a área de consumo, os consumistas, tem um problema espiritual aí, tem um problema emocional, tem algum problema nisso daí. Eu tenho que rever. Podem olhar que aquilo que tem muitas coisas que vocês nunca vão usar dentro de casa, vocês já guardaram, já cumpriu a sua finalidade, mas também você não dá. Tem roupas que estão entulhando os seus guarda-roupas, que não é dado, não é distribuído. Você tem 3, 4 cobertores, um deles você nunca mais vai usar, mas também não é dado. Fica lá e a traça vai corroendo, vai estragando, vai mofando. Então, ou seja, nós devemos eliminar essa cobiça, nós devemos eliminar essa questão de que eu vou passar necessidade. Você não vai passar necessidade, meu irmão. Nós servimos a um Deus de toda honra, toda glória, um Deus todo-poderoso, que Ele nos protege de todo mal e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, quer seja através dos seus rendimentos ou quer seja através de auxílios dos rendimentos de outros que virão ao seu socorro. Deus vai mover céus e terras para te atender, que nós possamos honrar a Deus com os nossos bens materiais, suprindo e sendo a resposta de oração de outros irmãos que estão precisando. Que Deus abençoe esse domingo para vocês, meus irmãos. Desculpe aí a falha que eu tive no celular, mas está aqui a palavra de Deus para que os nossos corações, e meu ouvido ouve primeiro. Eu tenho que eliminar o desperdício da minha casa, eu tenho que quitar as minhas dívidas e eu principalmente tenho que juntar recursos para o dia de amanhã, para o dia mau. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que Deus possa nos abençoar e nos dê um domingo na presença do Senhor.